Bem, para terminar essa nossa primeira aula de embriologia, nós vamos ver aqui os critérios embriológicos de classificação dos animais. Quando nós citamos os animais, um dos critérios que nós usamos para diferenciar os filos, os grupos, é o desenvolvimento embrionário. Então, a primeira coisa que a gente usa é o destino do blastóporo. Quem é o blastóporo? O blastóporo é aquele buraquinho que tem na gástrula. Então, é o buraquinho que vai, é a abertura, né, do arquêntero para o lado de fora. O arquêntero vai dar origem ao tubo digestório e, portanto, se você pensar que no tubo digestório vai ter a boca e o ânus, esse buraquinho já pode formar um deles. Pode formar a boca ou pode formar o ânus, certo? Se ele formar a boca, posteriormente vai se formar o ânus. E se ele formar o ânus, posteriormente se forma a boca. Quando esse blastóporo forma a boca para depois formar o ânus no desenvolvimento embrionário, o animal é chamado de protostômio. Óstomo, boca, proto, primeiro. Então se forma primeiro a boca. O buraquinho forma a boca. Depois forma o ânus. Quando se forma o ânus primeiro, o animal é chamado deuterostômio. Então, deutero é depois, atrás. Então a boca se forma depois. Então primeiro se forma o ânus a partir desse buraquinho e a boca se forma depois. Tá bom? Quem são os deuterostômios? Os equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, e os cordados, dos quais os vertebrados pertencem, né, aos quais os vertebrados pertencem, inclusive nós, humanos. Tá bom? Todos os demais filos, animais, são protostômios, né, desde que tenham o tubo digestório completo. Tá bom? O segundo critério de classificação é o número de folhetos embrionários. Então, nós temos aqui a gástrula e o número de folhetos é dado se o animal tem apenas ectoderme e endoderme, ele é chamado diploblástico. De dois, né? Dois tecidos, apenas esses dois, tá? Se ele tem os três, ou seja, mesoderme, ectoderme e endoderme, ele é chamado de triploblástico. Então, três tecidos, tá? Diploblásticos são apenas os poríferos, as esponjas do mar, e os quinidários ou selenterados, como a água-viva ou as anêmonas. Todos os demais filos animais são triploblásticos, tá? Então, começando nos plateumintos em diante, todos são triploblásticos, tá bom? O próximo critério é a cavidade corporal. Então, é o seguinte. Os plateumintos são animais que são sempre triblásticos. Quando a gente fala em cavidade corporal, nós estamos considerando animais triblásticos. Os plateumintos têm a ectoderme, a endoderme que reveste inteiramente o tubo digestório, e tem entre os dois, a ecto e a endo, mesoderme. Só que essa mesoderme é compacta, ela preenche totalmente o animal. Não existe um espaço em volta do tubo digestivo. É por isso que eles são chamados de acelomados. A de não tem celoma, não tem cavidade em volta do tubo digestório. Os nemateumintos, eles são chamados de animais pseudocelomados. Então vamos lá, eles têm a ectoderme, né? Um nemateuminto é, por exemplo, uma lombriga. Então isso aqui seria a fatia de uma lombriga. Então você tem a ectoderme e a endoderme lá dentro, revestindo o tubo digestório, tá? Entre as duas vai aparecer a mesoderme. Note que a mesoderme ela está encostada na ectoderme. E existe um espaço em volta do tubo digestório aqui, ó. Nesse espaço fica líquido e podem ficar órgãos, né? Órgãos podem se formar nesse espaço, tá bom? Note que esse espaço, que é chamado de pseudoceloma, pseudo significa falso. Falso por quê? Porque há um espaço, mas esse espaço não é totalmente revestido pela mesoderme. Note que ele tem mesoderme por fora e endoderme por dentro aqui, ó. Diferente do que acontece nos anelídeos, que são os primeiros animais celomados. Então tem a ectoderme por fora e a endoderme revestindo o tubo digestório. E no recheio tem mesoderme. Só que note que aqui a mesoderme está tanto por fora, colada na ectoderme, quanto por dentro, colada na endoderme. Lembra como era antes? Ó, antes a gente tinha isso daqui, ó, mesoderme só por fora, por dentro é endoderme. Agora nós temos a mesoderme dentro e fora. Então todo esse espaço, que é chamado de celoma, verdadeiro agora, é totalmente revestido pela mesoderme. Tudo bem? Bem, para terminar, vamos falar da simetria. A simetria não é mais um critério de diferenciação dos animais por desenvolvimento embrionário. Mas a gente vai falar sobre ele assim mesmo, porque quando
você precisar dessas informações, você já tem. A simetria pode ser radial ou bilateral. Na radial, você tem vários planos imaginários que cortam o animal em duas partes iguais, como por exemplo essa água-viva. Se você imaginar, se você for rodando essa água-viva, tem muitos planos imaginários, né, praticamente infinitos, que poderiam cortá-la em duas metades iguais. O mesmo acontece com essa estrela do mar. Se nós fizermos um corte nesse sentido aqui, ó, ou nesse sentido, nós vamos dividir em duas partes iguais o animal, 2,5 braços para cada lado. Como são 5 planos possíveis, nós chamamos de pentarradial, tá? A simetria bilateral acontece com praticamente qualquer organismo que não seja um quinidário, uma água-viva ou um equinodermo, né, como a estrela do mar. Todos os outros têm simetria bilateral, como esse peixe aqui. Então, o único plano que poderia cortar esse peixe em duas partes exatamente iguais seria um plano que iria da ponta do nariz dele à ponta da cauda, nesse sentido aqui, vertical, para dividir o peixe em duas metades, lateral direita e lateral esquerda. Qualquer outro ponto, se você dividir o peixe aqui, não dá certo, porque fica cabeça e cauda. Se você dividir nesse sentido, formando parte de cima e de baixo, também não dá certo, tá bom? Então, simetria bilateral, apenas um plano divide o corpo do animal em duas partes iguais. Simetria radial, vários planos dividem em duas partes iguais. Ficamos por aqui, agora você vai fazer exercício.